Olá, quarto ano. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre o quilômetro. Então, o quilômetro também que é uma unidade de medida de comprimento padronizada, assim como o milímetro, o centímetro e o metro que a gente estudou na aula anterior. O que é que pode ser medido com o milímetro? A espessura da folha de um caderno, a ponta de um lápis. Com o centímetro, o tamanho de um lápis. E o metro, a altura de uma porta, a largura de um roupeiro, não é isso? Então, é essa unidade de medida padronizada também, tanto quanto o milímetro, o centímetro e o metro. Como eu citei, olha o exemplo. Então, o milímetro eu posso usar para medir a ponta de um lápis. E o centímetro, o tamanho do meu lápis. E o metro, a altura da porta, a largura de um roupeiro. Olha só essas placas. Então, geralmente o quilômetro ele é usado para indicar grandes distâncias, como mostra algumas placas de trânsito. Então, essa placa aqui, por exemplo, ela indica a distância que falta para chegar a determinados pontos turísticos da Bahia. Olha só, a Praia das Ostras. Para chegar lá, falta quantos quilômetros? 2 quilômetros. Já Pequena, 6 quilômetros. E Cumuruxatiba, falta 12 quilômetros. Então, para medir a distância de um lugar para o outro, nós devemos usar a medida de comprimento quilômetro. Então, o quilômetro é o quê? Uma medida de comprimento, igual a milímetro, centímetro e metro. O quilômetro ele é representado pela letra km, observem. Então, medida de comprimento correspondente a 1.000 metros. Então, em 1 quilômetro, nós temos 1.000 metros. E o símbolo é representado pela letra km. Olha só, passei e a ponte. Então, para medir a distância de um lugar para o outro, nós usamos o quê? O quilômetro. O quilômetro ele é usado para medir a distância de uma cidade para outra, quantos quilômetros que tem, não é isso? Então, essa é a medida de comprimento usada para medir a distância entre uma cidade e outra. Cidades como aí, Mossoró, quantos quilômetros? 40 quilômetros. Natal, 320 quilômetros. João Pessoa, 486 quilômetros. Recife, 570 quilômetros. Geralmente, o quilômetro ele é usado para indicar algumas placas de trânsito. Esta, por exemplo, ela indica a distância que falta para chegar em determinados pontos. Como representar o quilômetro? Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. E 12 quilômetros é igual a 12.000 metros. Entenderam, meus amores? Então, baseado na aulinha, responda atividades de casa, tá bom? Um grande beijo em cada um de vocês.